Todos nós, em algum momento da vida, simplesmente não sabemos o que fazer. Antes de entrar na faculdade, pensamos: qual curso? Quando finalizamos a universidade, pensamos: e agora? Planos e sonhos todos nós temos, é claro. Às vezes não sabemos como executá-lo. Quer ouvir o conselho do criador de uma das marcas mais importantes do mundo? Apenas faça. Hoje falaremos sobre a história da maior marca esportiva do mundo, a Nike. Porém, até mesmo uma empresa como a Nike tem seus segredos escondidos debaixo do tapete. Quer saber quais? É exatamente disso que falamos neste vídeo. De acordo com a Forbes, Phil Knight foi a 25ª pessoa mais rica do mundo em 2023. Olhando hoje, parece ser evidente que o sucesso veio de um plano sólido e bem elaborado de um jovem que sabia o que queria da vida. Porém, essa não é a verdade por trás do sucesso de Phil Knight. Phil Knight nasceu em 24 de fevereiro de 1938 em Portland, estado de Oregon, nos Estados Unidos. Em 1958, ele se formou em jornalismo pela University of Oregon. Durante o curso fez atletismo, ele era um corredor de meia distância e atuou como repórter de esportes do jornal impresso da escola. Podemos ver que o esporte já fazia parte de sua vida. Depois de servir por quase um ano no exército americano, de onde saiu de lá com raiva e frustrado, ele entrou no MBA em administração de empresas em Stanford, onde se formou em 1962. E é aqui que a sua jornada como empreendedor se inicia. Como todo estudante de administração que se preze, Phil tinha um sonho de ter o seu próprio negócio. Porém, ele não sabia ao certo como fazer. A ideia até ele tinha. Ele queria criar um negócio de vender tênis, porém não fazia a mínima ideia de como colocar em prática o negócio. Mas algo lhe chamou a atenção. Ele ficou sabendo que os japoneses estavam testando novos designs. Sabia também que seria mais barato produzi-los lá. Além disso, havia um outro parâmetro sobre os japoneses. Na época, a Nikon e a Canon haviam ultrapassado as câmeras produzidas na Alemanha, ou seja, produto bom os japoneses sabiam fazer. A pergunta era simples: poderiam os tênis de corrida japoneses superar os tênis alemães? Quem dominava o mercado americano na época eram as alemãs Puma e Adidas. Utilizando as técnicas aprendidas na universidade, Phil passou a acreditar fortemente que havia uma grande oportunidade em importar os tênis do Japão. Ao compartilhar a ideia com os amigos, ninguém parecia enxergar o que Phil enxergava. Daí veio a primeira grande barreira: vencer a desconfiança em si mesmo e, depois de quebra, a desconfiança dos amigos e conhecidos. Isso no quesito psicológico, porém havia grandes dificuldades também no sentido prático do negócio. Phil não conhecia ninguém no Japão, não sabia nada sobre a importação do Japão para os Estados Unidos, não era um grande especialista em tênis de corrida. Então, será que de fato ele poderia fazer isso? Formado e sem trabalho, Phil volta para a casa dos pais. Um zumbido aumentava em seu ouvido. Minha vida está passando, você precisa fazer algo significativo. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem esse mesmo pensamento. Com um futuro incerto, Phil decide fazer uma longa viagem ao redor do mundo com um amigo. Visitaram muitos países, até que chegaram no Havaí, onde se separaram. Após se separar, Phil já sabia onde deveria ir. Ele decide que era hora de ir até o Japão para seguir o seu sonho. Lembre-se, ele não tinha nenhuma experiência com negócios dessa natureza. Chegando no Japão em 1962, na cidade de Kobe, andando pelas ruas da cidade, Phil encontrou um tênis que chamou muito a sua atenção, a marca Onitsuka Tiger. Impressionado com a qualidade do modelo e mais ainda com um valor relativamente baixo, ele pegou o telefone e ligou para os donos da marca e agendou uma reunião. Dá para imaginar um misto de sentimentos, nervosismo e empolgação misturados. E depois de colocar um terno, comprar um livro de como fazer negócios com japoneses, ele foi para a reunião. Chegou se apresentando como um distribuidor de tênis americano, mesmo sem ter nem sequer uma empresa. Apesar da pouca idade e zero experiência, Phil tinha feito o dever de casa. Ele conhecia muito bem as estatísticas do mercado americano de tênis e tinha até desenvolvido um modelo de negócios para vencer o domínio alemão em solo americano durante o seu tempo em Stanford. Apesar de tudo,
Ele se saiu muito bem e os japoneses ficaram impressionados com a sua apresentação. Porém, os japoneses fizeram uma pergunta decisiva a Phil que poderia mudar tudo, e a pergunta foi: qual empresa o senhor representa? Phil pensou muito rápido e, de uma lembrança da infância, ele respondeu: Blue Ribbon Sports. Evidentemente, a Blue Ribbon Sports ainda precisava ser fundada. O negócio estava fechado. Bill era o distribuidor da Onitsuka Tiger nos Estados Unidos. Passaram-se alguns dias, meses, e nada dos tênis chegarem. Demorou tanto que deu tempo de Phil trabalhar como contador. Obviamente ele não curtiu muito a experiência. Até que um belo dia, 12 pares de tênis chegaram para ele. Buscando a opinião de quem entende do assunto, Phil foi até seu antigo treinador da universidade para saber a sua opinião sobre os tênis. Surpreendentemente, Bill Bowerman gostou tanto dos tênis que se ofereceu para ser sócio de Phil. Era o sócio perfeito para a empreitada. Bill era completamente obcecado com performance, especialmente a dos seus atletas, e isso inclui analisar profundamente os tênis de corrida. Bill Bowerman havia treinado inclusive alguns atletas olímpicos. Logo, estava gabaritado para o assunto. Então a Blue Ribbon Sports nasceu da junção do capital de $500 de cada um. Todo o dinheiro foi investido na aquisição de 300 pares de tênis da Onitsuka Tiger. Depois de algumas tentativas de vendas frustradas, Phil caiu na real de que ele mesmo precisaria vender os tênis. Phil cansou de esperar a oportunidade perfeita, colocou os tênis em seu porta-malas e foi até eventos de corrida para realizar as vendas. Ele estava tão entusiasmado para falar sobre os tênis, claro que a conexão com Bill ajudava e muito no processo de venda, que em 3 meses todos os 300 pares foram vendidos. Do lucro de 300 pares de tênis, eles fizeram outro pedido, agora de 900 pares. E assim foi o início da Blue Ribbon Sports. A partir desse momento, contrataram representantes para realizar a venda dos tênis e o crescimento foi constante. Se você está gostando do vídeo, nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Até então, eles eram distribuidores de tênis dos japoneses. Mas, então como surgiu a Nike? À medida que as vendas aumentaram, eles perceberam que era difícil de comprar grandes quantidades de pares dos japoneses, e quando descobriram um motivo, tinham de fazer alguma coisa. Os japoneses estavam mais preocupados em suprir o seu mercado local, e o que sobrasse, eles vendiam na América. Além disso, Phil fez uma viagem para o Japão para tentar aumentar a demanda, porém foi surpreendido descobrindo que a Onitsuka Tiger estava buscando outros fornecedores mais profissionais para fornecer em território americano. Isso deixou Phil devastado, mas também com uma estratégia agressiva para responder. E se de repente eles produzissem os seus próprios tênis, ao invés de somente distribuí-los? Bingo! Essa ideia oriunda da necessidade iria transformar-se no que conhecemos hoje por Nike. Bill Bowerman tinha muito conhecimento sobre design de tênis. Na verdade, o tênis de maior sucesso da Onitsuka vendido nos Estados Unidos era a sua criação. Logo, era necessário mudar de nome. E com as ideias borbulhando, o primeiro funcionário da Nike sugeriu o nome, Nike, que era a deusa grega da vitória e parecia ter um apelo muito bom. Depois disso, era necessária uma logo. Então, Phil foi até uma universidade e catou a primeira estudante de design que encontrou. E por $35 ele criou a conhecidíssima logo da empresa. Sério, por $35. Posteriormente, quando a Nike abriu o capital, Caroline Davidson recebeu algumas ações da empresa. A empresa estava em constante crescimento e por isso sempre lutava com problema de fluxo de caixa. A solução para esse problema foi abrir o capital da empresa para acelerar as coisas ainda mais. Depois da abertura de capital, a empresa tomou outro patamar e deu passos largos para se tornar a maior empresa de esportes do mundo. Tudo ia bem, e a Nike estava consolidada e com uma história inspiradora por trás. Mas, em 1991, a reputação da empresa sofreria um duro golpe. Jeffrey Bellinger lançou um relatório chamado Behind the Swoosh, que contava a história de como a Nike utilizava a mão de obra quase escrava para produzir seus tênis em países subdesenvolvidos. O documentário conta a história de Jim Kidd, de quando ele foi campeão como técnico pela St. John's University. Depois de recusar um contrato de $3,5 milhões com a Nike, ele foi demitido do cargo. A rejeição foi por conta de como a Nike mantinha os seus negócios, explorando mão de obra e pagando salários miseráveis, onde trabalhadores eram abusados fisicamente, verbalmente e até sexualmente.
Depois disso, ele se mudou para a Indonésia, onde passou um mês morando em uma favela com os trabalhadores da fábrica. Nesse processo, ele tentou sobreviver com o mesmo salário que os trabalhadores viviam, cerca de $1,25 diários, além de dormir em chão de cimento. Ele reportou que havia ratos do tamanho de bolas de futebol e baratas do tamanho de um punho. Nesse período, ele chegou a perder 11 quilos. Esses trabalhadores não tinham banheiros adequados, eles eram compartilhados, inclusive para banho. Cerca de 100 famílias compartilhavam esses banheiros. Havia esgotos a céu aberto e instalações precárias com risco de incêndio. Durante o trabalho não tinham acesso à água ou banheiro. Em 2001, outro documentário, agora da BBC, expôs condições subhumanas em uma fábrica utilizada pela Nike no Camboja. E as reivindicações foram severas. Houve campanha de cancelamento da marca na época. Pessoas ficaram bravas com a reincidência da empresa, contratos foram perdidos e as ações da marca caíram 15%. Evidentemente que o próprio estilo de negócio utilizado pela Nike levaria a esse desfecho. Isso porque desde o início eles sempre utilizaram a estratégia de produzir os seus tênis em países subdesenvolvidos para ter o menor custo de produção possível. Foi assim que eles cresceram e é assim o modelo de negócio da empresa. É verdade que a Nike se esforçou para mudar essas condições de trabalho, até mesmo os ativistas reconhecem isso, mas as denúncias nunca acabaram por completo e de tempos em tempos há uma incidência dessa natureza ligada à Nike. A década seguinte foi de reparação da imagem da empresa e o efeito colateral foi pesado. Porém, a Nike sempre foi muito boa em fazer seu marketing, sempre calculou bem os riscos ao lançar uma campanha e isso atrai a simpatia do público pela marca. Um grande exemplo disso é a campanha Just Do It. A propaganda mostrava um senhor de 80 anos que corria cerca de 27 quilômetros todas as manhãs. Outra campanha mostrava um corredor soro positivo, que era um corredor ativo. Ou seja, as campanhas tinham o poder de cativar as pessoas e no fim, os boicotes nunca influenciaram diretamente no faturamento da empresa. Hoje a Nike é a maior marca esportiva do mundo, inclusive é a única do segmento entre as 100 maiores empresas do mundo. Tudo isso graças a uma aventura do seu fundador que acabou, no fim, dando muito certo. E você, tem algum plano que tem vontade de pôr em prática? Siga o modelo do Phil e apenas faça. Obrigado por assistir até aqui. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Você conhece a história não contada da Coca-Cola? Clica aí para assistir. Te vejo lá daqui a pouco.